Hoje foi a primeira vez em 8 anos que minha irmã surda conseguiu ouvir minha voz, e a primeira coisa que ela disse foi: "Não assine esses papéis, o marido dela está te roubando." Meu marido acabava de sair do escritório. Eu estava sozinha com minha irmã Beatriz, que mora comigo desde que nossos pais faleceram. Beatriz nasceu surda profunda, nunca ouviu um som na vida. Nós nos comunicamos por Libras há anos. Ela é minha melhor amiga, minha confidente, a única pessoa em quem confio completamente depois que me casei com Fernando. Eu olhei para Beatriz sentada no sofá. Ela estava me encarando com uma expressão que nunca tinha visto antes. Terror puro. Suas mãos tremiam. Ela não estava fazendo sinais, ela tinha falado. Com palavras. Com voz. Meu sangue gelou. Na mesa à minha frente estavam os documentos que Fernando tinha deixado. "Assina isso aqui, amor." Ele tinha dito 10 minutos atrás, beijando minha testa. "É só uma procuração para eu resolver aquela questão do apartamento da sua mãe. Preciso ir ao cartório hoje ainda." Ele sorriu. Aquele sorriso que me conquistou há 5 anos. "Confie en mim." Eu peguei a caneta. Estava prestes a assinar quando Beatriz entrou na sala. Ela olhou para os papéis, olhou para mim, e então, pela primeira vez na vida, ela falou: "Beatriz?" Minha voz saiu como um sussurro. Você falou?" Ela assentiu. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Suas mãos fizeram sinais rápidos, desesperados, mas ao mesmo tempo sua boca se movia. "Não assina. Por favor. Ele está mentindo." Eu não conseguia processar. Minha irmã surda estava falando. Isso era impossível. Os médicos disseram que ela nunca ia ouvir, que o nervo auditivo dela estava completamente danificado desde o nascimento, que era irreversível. "Como você?" Comecei, mas ela me interrompeu. "Eu vi ele ontem à noite. Sua voz era estranha, nunca tinha sido usada. As palavras saíam imprecisas, mas eram palavras. Quando você dormiu, ele estava no computador. Eu fui beber água. Ele não me viu. Eu li o que estava na tela." "O que você viu?" "E-mails. Conversas. Com uma advogada chamada Droro Simone." Beatriz fez uma pausa, engolindo em seco. "Eles estão planejando há meses. Esses papéis não são procuração normal. Se você assinar, ele vai ter controle total de tudo. O apartamento, suas economias, a herança dos nossos pais, tudo." Eu olhei para os documentos na minha mão. Pareciam legais. Tinham o carimbo de um cartório, o nome de Fernando como procurador. Mas eu nunca tinha lido com atenção. Fernando sempre cuidava dessas coisas. "Ele é advogado." Eu confiei. "Tem mais," Beatriz continuou. Sua voz estava ficando mais forte, mais clara, como se 8 anos de silêncio estivessem sendo quebrados de uma vez. "Ele está tendo um caso com essa advogada. A doutora Simone. Eles se encontram toda terça quando ele diz que vai trabalhar até tarde. Eu vi as mensagens. Eles planejam usar esse documento para transferir tudo para o nome dele. Depois ele vai pedir divórcio. E você vai ficar sem nada." Meu mundo desmoronou. Fernando, meu marido de 5 anos, o homem que jurou me amar, que me consolou quando mamãe morreu, que disse que ia cuidar de mim e da Beatriz para sempre. "Como você está falando?" Foi tudo que consegui dizer. Minha mente não conseguia processar a traição ainda. Estava focada no milagre impossível. "Eu não sei." Beatriz tocou as próprias orelhas, confusa. "Ontem à noite, depois que vi aquelas mensagens, eu não consegui dormir. Fiquei pensando como te contar, como te avisar. Eu estava desesperada. E então, eu comecei a ouvir coisas. Sons abafados primeiro, depois mais claros. De manhã eu conseguia ouvir você respirando no quarto ao lado, ouvir os carros na rua. E agora eu ouço tudo. E posso falar." Lágrimas caíam do meu rosto. Não sabia se era pelo milagre ou pela traição. Provavelmente os dois. "Onde estão essas mensagens?" Perguntei, tentando manter a voz firme. "No computador dele. Ele não apaga nada. Acha que ninguém vai ver porque quem ia suspeitar? Você confia nele. E eu sou surda. Era surda. Ele nunca imaginou que eu ia conseguir ver a tela por cima do ombro dele ontem à noite." Eu olhei para o relógio. Fernando disse que ia voltar em 2 horas. Tinha que ir ao cartório resolver outra coisa primeiro. Ou pelo menos era isso que ele tinha dito. Provavelmente estava encontrando a doutora Simone. "Me mostra," eu disse.
Me mostra tudo. Fomos para o escritório dele. O computador estava desligado, mas eu sabia a senha. Fernando tinha me dado há anos, dizendo: não temos segredos, amor. Mais uma mentira. Liguei o computador. Meus dedos tremiam no teclado. Entrei no e-mail dele. E lá estavam, centenas de e-mails, conversas detalhadas, planos meticulosos. Querida Simone, a idiota vai assinar os papéis hoje. Finalmente vou ter acesso à grana toda. 5 anos fingindo que amo aquela mulher chata e a irmã retardada dela. Mas valeu a pena. Mal posso esperar para a gente viajar para Cancún com o dinheiro dela. Senti náusea. Ele chamou Beatriz de retardada. Chamou nosso casamento de fingimento. Continuei lendo. Tinha mais. Muito mais. Eles tinham um plano completo. Depois que eu assinasse os documentos, Fernando ia transferir todo o dinheiro para contas offshore. Ia vender o apartamento da mamãe sem eu saber porque com a procuração ele podia. Ia esvaziar nossa conta conjunta. E depois, quando não sobrasse nada, ia pedir o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. A advogada, Drori Simone, tinha até redigido um acordo de divórcio onde eu ficava sem direito a nada porque ele alegaria que eu tinha contribuições mínimas ao patrimônio conjugal. Tudo porque o apartamento e as economias eram herança dos meus pais. Mas uma vez que eu desse procuração a ele, legalmente viraria propriedade conjugal que ele podia administrar. Era genial. Era cruel. Era monstruoso. O que vamos fazer? Beatriz perguntou atrás de mim. Eu ainda não tinha me acostumado com o som da voz dela. Era suave, meio rouca. Linda, eu respirei fundo. A raiva estava fervendo dentro de mim. Mas eu não podia agir por impulso. Tinha que ser esperta. Mais esperta que Fernando. Vamos fazer exatamente o que ele não espera, eu disse. Vamos virar o jogo. Primeira coisa, precisava de provas mais sólidas. E-mails podiam ser questionados, podiam alegar que foram hackeados. Eu precisava de algo irrefutável. Beatriz, você pode gravar áudio agora, né? Ela assentiu, ainda se maravilhando com sua própria audição. Posso ouvir e gravar. Ótimo. Quando Fernando chegar, vou fingir que vou assinar os papéis. Mas antes, vou fazer algumas perguntas inocentes. Amor, me explica exatamente o que é essa procuração. Deixa ele mentir, grava tudo. E depois? Depois a gente vai à polícia. Com os e-mails, com a gravação, com os documentos fraudulentos. Advogado elaborando esquema para roubar a própria esposa? Isso é crime. Vários crimes, na verdade. Mas eu sabia que não era suficiente. Fernando era advogado, conhecia as brechas da lei. Podia ter uma desculpa pronta. Foi quando tive a ideia. Beatriz, me ajuda com uma coisa. Passamos a hora seguinte preparando tudo. Fotografamos todos os e-mails, baixamos todas as conversas, fizemos backup em 3 pendrives diferentes. Depois eu liguei para alguém que não falava há anos, Doutor Marcos, o advogado que cuidou da herança dos nossos pais. Um homem honesto, da antiga, que mamãe confiava. Dr. Marcos, preciso de ajuda urgente, eu disse quando ele atendeu. Expliquei tudo. A suposta procuração. As suspeitas. Mas não mencionei Beatriz falando era complicado demais de explicar. Filha, traz esses documentos aqui agora. Se for o que você está pensando, isso é falsificação ideológica. Posso analisar e te dar um parecer em 1 hora. Tirei foto dos documentos e enviei por e-mail. Dr. Marcos ligou de volta 40 minutos depois. Mariana, não assina isso de jeito nenhum. Sua voz estava grave, preocupada. Esse documento não é uma procuração simples. Nas entrelinhas, está escrito que você transfere plenos poderes patrimoniais irrestritos e irrevogáveis. Traduzindo, você basicamente doa tudo o que tem para seu marido fazer o que quiser, e você não pode voltar atrás. Isso é absolutamente irregular. Nenhum cartório sério autenticaria isso sem você ter um advogado presente explicando todas as cláusulas. Então é fraude? É pior que fraude. É um golpe elaborado. E se o Fernando é advogado, como você disse, ele sabe exatamente o que está fazendo. Isso foi calculado. Desliguei e olhei para Beatriz. Temos ele, eu disse. Ela sorriu. Depois fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mariana, você ama ele ainda? Pensei na pergunta. 5 anos de casamento.
5 anos de mentiras, agora eu sabia. Mas tinha havido momentos bons também. Ou eu só tinha imaginado. Será que Fernando alguma vez me amou de verdade? Não sei se eu o amava, respondi honestamente. Ou se eu amava a ideia dele, o homem que ele fingia ser. Então a gente destrói ele? Olhei para minha irmã mais nova, a menina que protegi a vida toda, que ensinei libras, que levei em todas as consultas médicas, que defendi quando as pessoas a tratavam diferente. E agora ela estava me protegendo. Ela tinha conseguido falar um milagre da medicina ou da força de vontade, eu não sabia, só para me avisar do perigo. A gente destrói ele, concordei. Fernando chegou em casa às 6 da tarde. Entrou assobiando. Tinha flores nas mãos. Para minha esposa linda, ele disse, me dando um beijo na bochecha. O nojo que senti foi físico. Mas sorri. Oi, amor. Que flores lindas. Você assinou os papéis? Ele perguntou, casual demais. Como se estivesse perguntando se eu tinha comprado pão. Ainda não. Queria esperar você voltar. Sabe como sou. Sempre fico insegura com essas coisas de documento. Fiz voz de boba. A voz de mulher frágil que ele esperava. Vi o flash de irritação nos olhos dele. Mas ele disfarçou rápido. Ah, amor, é simples. É só uma procuração para eu resolver a questão do inventário da sua mãe. Tem que ser rápido porque o cartório vai fechar o processo se a gente não protocolar até sexta-feira. Mentira. O inventário já tinha sido fechado há 2 anos. Mas me explica exatamente o que eu tô assinando? Insisti. Quero entender direito. Vi a mandíbula dele travar. Mas ele respirou fundo e pegou os papéis. No canto da sala, Beatriz estava sentada com o celular no colo, gravando tudo. Fernando mal olhava para ela como sempre. Para ele, minha irmã, era invisível. Tá escrito aqui, ó. Por este instrumento particular de procuração, a outorgante concede plenos poderes ao outorgado para administrar seus bens. Significa que eu posso cuidar das burocracias para você não ter que se preocupar. E essa parte aqui? Apontei para a cláusula que Dr. Marcos tinha destacado. Poderes irrestritos e irrevogáveis? O que isso quer dizer? Fernando hesitou. Por um segundo, só um segundo, vi o calculista por trás da máscara do marido amoroso. Significa que eu posso assinar documentos sem ter que te ligar toda hora pedindo autorização. Facilita as coisas, amor. Confia em mim. Confia em mim. As mesmas palavras que ele tinha usado centenas de vezes nesses 5 anos. Tá bom, eu disse pegando a caneta. Eu confio em você. Vi o sorriso de triunfo dele. Eu quase conseguia ouvir os pensamentos. Idiota. Finalmente caiu na armadilha. Levei a caneta ao papel. Fernando se inclinou, ansioso. E então eu parei. Mas tem uma coisa estranha, eu disse, como se tivesse acabado de notar. Recebi um e-mail hoje do Dr. Marcos. Lembra dele, o advogado dos meus pais? O rosto de Fernando perdeu a cor. E-mail sobre o quê? Ele disse que recebeu uma denúncia anônima sobre um advogado elaborando documentos fraudulentos para roubar clientes. Que coincidência, né? Justo hoje que você traz essa procuração. Mariana, do que você está falando? A voz dele estava tensa agora, agressiva. Estou falando disso. Peguei meu celular e mostrei os prints dos e-mails dele com a doutora Simone. Estou falando de você planejando me roubar, me usar, jogar 5 anos de casamento no lixo por dinheiro. Fernando ficou branco. Depois vermelho. Depois violeta. Você invadiu meu computador? Ele gritou. Isso é ilegal! Isso é violação de privacidade! Não quando se descobre um crime, uma voz nova disse. Fernando virou e viu pela primeira vez Beatriz de pé, falando. Ele ficou chocado, boca aberta. Beatriz? Você tá falando? Estou. E ouvi tudo que você disse aqui hoje. Gravei tudo. Cada mentira que saiu da sua boca. Foi a primeira vez que vi Fernando sem palavras. E tem mais gente que quer falar com você, eu disse. A campainha tocou. Abri a porta. Dr. Marcos entrou, acompanhado de 2 policiais. Fernando Costa Silva? Um dos policiais perguntou. Sim, o senhor está sendo preso por tentativa de estelionato, falsificação de documento particular e formação de quadrilha. Tudo o que disser pode e será usado contra você. Vi Fernando ser algemado.
Vi o desespero no rosto dele. As súplicas. Mariana, amor, foi mal entendido. Eu posso explicar. Você não pode fazer isso comigo. Eu posso e estou fazendo, respondi, friamente. Aproveita a viagem, mas não vai ser para Cancún. Eles levaram Fernando embora. Dr. Marcos ficou mais um pouco. A Dora Simone também foi presa no escritório dela. Encontraram documentos de outros golpes similares. Vocês não eram as primeiras vítimas. Já era um esquema montado há anos. Depois que todos foram embora, ficou só eu e Beatriz na sala. O silêncio irônico, considerando que minha irmã surda agora podia ouvir, era profundo. Como você tá? Ela perguntou. Não sei. Traída? Aliviada? Furiosa? Tudo isso junto, acho. Você fez a coisa certa. Fiz. Olhei para ela. E você? Como tá lidando com... isso? Apontei para os ouvidos dela. Beatriz sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de espanto e alegria. É surreal. Eu tô ouvindo você respirar. Ouvindo o relógio na parede. Ouvindo os carros lá fora. É muita informação, mas é maravilhoso. A gente precisa te levar em médicos. Entender o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, ela disse, suavemente. Eu te amo demais. Quando vi aquelas mensagens, quando percebi que você estava em perigo, alguma coisa dentro de mim se rompeu. Tipo, todos esses anos meu cérebro sabia que eu era surda, então ele nem tentava processar sons. Mas naquela noite, quando eu precisava te avisar, quando eu precisava te salvar, meu cérebro decidiu tentar assim mesmo, e funcionou. Isso não faz sentido, médico, eu disse, mas estava sorrindo por entre as lágrimas. Não faz, é um milagre. Ou sei lá, mas aconteceu. Abracei minha irmã, a pessoa que sempre esteve ao meu lado, a pessoa que me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salva. Obrigada, sussurrei. Por tudo. Somos irmãs, ela respondeu. É o que fazemos. As semanas seguintes foram um turbilhão. Fernando tentou fazer acordo, mas Dr. Marcos foi inflexível. Com todas as provas, a promotoria conseguiu uma condenação de 6 anos por estelionato qualificado. A draw. Simone pegou 8 anos, ela tinha mais casos no currículo. Eu dei início ao divórcio. Foi mais fácil do que imaginei. Todos os bens ficaram comigo. Fernando não tinha direito a nada, afinal. Tinha tentado me roubar. Beatriz foi em diversos médicos. Todos ficaram perplexos. O nervo auditivo dela, antes completamente inativo, agora funcionava perfeitamente. Uma médica especialista em neuroplasticidade disse que era provavelmente o caso mais extraordinário de reorganização cerebral espontânea que ela já tinha visto. Escreveram artigos científicos. Quiseram estudar Beatriz, mas minha irmã só queria viver, ouvir música pela primeira vez, assistir filmes sem legenda, ter conversas longas na cozinha enquanto fazíamos café. Sabe o que é engraçado? Ela disse uma noite, 6 meses depois de tudo. Durante 8 anos eu vivia em silêncio. E eu pensava que isso me fazia fraca. Vulnerável. Diferente. Você nunca foi fraca, eu disse. Eu sei disso agora. Porque foi justamente meu silêncio que me fez ver coisas que as outras pessoas não viam. Fernando nunca imaginou que eu ia ler aquelas mensagens por cima do ombro dele. Ele me subestimou porque eu era surda, e isso foi a ruína dele. Ri. Verdade. Ele pagou caro por ter te subestimado. As pessoas sempre subestimam quem é diferente. Beatriz continuou. Acham que a gente é menos capaz, menos esperto, menos perigoso. Ela sorriu. Erro fatal. Hoje, 2 anos depois, estou reconstruindo minha vida. Voltei a trabalhar, fiz novas amizades, até comecei a namorar alguém devagar, com cuidado, mas com esperança. Beatriz está fazendo faculdade de psicologia, quer trabalhar com pessoas com deficiência auditiva. Eu entendo os 2 mundos agora, ela diz, o silêncio e o som. Posso ser ponte entre eles. Às vezes ainda penso em Fernando. Não com raiva, não mais, só com uma tristeza distante. Tristeza pelo que poderia ter sido se ele tivesse escolhido amor ao invés de ganância. Mas principalmente penso em Beatriz. Minha irmã que viveu em silêncio por 8 anos e que falou pela primeira vez para me salvar, que quebrou todas as regras da medicina e da lógica por amor.
porque no final foi isso que aconteceu. O amor dela por mim foi tão forte que literalmente mudou seu cérebro. Reconectou nervos, criou caminhos novos onde antes não havia nenhum. Os médicos chamam de milagre médico. Eu chamo de amor de irmã. E hoje, quando ouço a voz dela clara, forte, linda, não me esqueço de que essa voz quase não existiu. Que ela só existe porque, em um momento crucial, Beatriz decidiu que me salvar era mais importante que qualquer limitação física. Ela me salvou com as primeiras palavras que pronunciou. E eu vou passar o resto da vida sendo grata por ter uma irmã assim. Uma pessoa que literalmente moveu montanhas ou reconectou nervos só para me proteger. Isso é amor verdadeiro. E é muito mais forte que qualquer traição, qualquer golpe, qualquer maldade. No final, o amor sempre vence.